Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vindo. Parabéns por você estar aí assistindo, participando da Escola Bíblica. Não deixe de ver as aulas que você ainda não viu. Principalmente não deixe de ver as próximas aulas, ok? Emita sempre críticas construtivas, também elogios no que tiver certo. Estimule os irmãos. Como é que você pode estimular os irmãos? Vá no grupo da igreja, comente, ó, assisti a aula, achei isso aqui, eu olhei, isso tinha a ver com a minha vida, isso aqui foi interessante para mim ouvir sobre isso, foi interessante para mim ler sobre isso. Acredito que poderia até falar isso aqui, que isso aqui também é útil. Participe, porque quando você fala, expressa, isso ajuda você a aprender, ajuda no aprendizado e ajuda no estímulo dos outros irmãos. Às vezes a gente está com preguiça de assistir a aula, está com vergonha de poder falar, né? Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, ok? E Deus também não nos deu o espírito de preguiça, porque afinal de contas nossas aulas são só de 15 minutos, 15, 14, 10, até menos. Já tivemos aulas aí muito menores. Então você tem todo motivo para assistir. E se a aula está ruim, o que você deve fazer? Você deve ir até o professor educadamente e dar a sua crítica. Não é mesmo? De braços cruzados que nós não podemos fazer, mas tudo nós fazemos para adorar a Deus e para o bem comum do povo, como diz lá em Atos, né? Para utilizarmos os dons, a manifestação do Espírito de forma proveitosa. Em outras traduções, para o bem comum, não é mesmo? E é muito bom a gente amar ao Senhor e amar a igreja. E nós expressamos o amor à igreja assim, nos importando com todos os trabalhos, ainda que nós sabemos que nós tenhamos os nossos limites pessoais, ok? Então abra aí para a gente ser curto e grosso. Abra em 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. A gente tem sempre colocado os textos no celular, mas eu gostaria que você sempre abrisse sua Bíblia, procurasse o texto. Ainda que você leia o texto no celular, exercite, né? Para você não, quando você estiver lá na pregação, se for abrir a Bíblia, você não fique lá 50 vezes, né? 50 minutos procurando lá o texto, procurando o texto, nunca acha o texto. Que crente é esse que não acha o texto na Bíblia, né? Então exercite isso. Ainda que você leia comigo na tradução que eu vou usar, no texto que eu coloco em tela. Beleza? Então, 2 Samuel, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 16. Vamos ler a partir do 15? Não, 16, vamos lá. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então, os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, então, vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois, voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou. Mas, depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta?
Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Legal? Para ficar bem didático, vamos dividir em 4 perguntas? O que você acha? Boa? 4 perguntas não é muito nem pouco, beleza? Então vamos lá. As 4 perguntas que eu dividi aí para você, ok? Primeira, por que Davi perdeu seu filho com Batseba? Sim, essa criança foi o filho que Davi teve com Batseba. Segunda pergunta, como Davi reagiu? Como ele reagiu a essa situação? Ao luto, a perda, a despedida, a doença? Terceira pergunta, por qual razão Davi encerrou o luto? Será que nunca ninguém se perguntou? Estou em luto, estou no sentimento de perda. Quando que tem que acabar? Vamos olhar para a vida de Davi. E aí? Qual foi a razão que ele encontrou para encerrar o seu luto? Quarta pergunta e última. Quando um ente querido falece, há um culpado? Faleceu alguém perto da sua família, algum ente querido? Ou um ente querido de uma pessoa próxima? Qual é o culpado? Existe um culpado? Devemos culpar alguém? Devemos culpar algo? Não devemos culpar algo? Existe algum culpado? Todas as perguntas estão interligadas. Vamos lá dar uma viagem? Então perceba. Por que Davi perdeu seu filho com Batseba? Isso tem muito a ver com o contexto em que está alicerçada o texto que nós escolhemos hoje. Lembra como Davi encontrou Batseba? Davi gostou de Batseba, só que Batseba era casada com Urias, um homem chamado Urias. Então o que Davi fez? Ele falou com seu comandante chamado Joabe, olha só, Joabe, leva Urias para a guerra e dá um jeito para que ele morra lá mesmo, na guerra. E ele conseguiu. Aí havia um profeta muito inteligente, discípulo do profeta Samuel, que é o chamado profeta Natã. Fez uma pergunta, fez uma analogia, usou uma parábola muito interessante, em que nessa parábola mostrava uma pessoa culpada, que roubava uma ovelha de uma pessoa pobre, etc. E aí, Davi rapidamente, esse aí deve morrer, esse aí, nossa, não, esse aí tá todo errado. E aí então o profeta Natã ia e revelava a ele, ora, esse aí é você. E Davi, sendo servo, homem, com coração segundo o Senhor, ele realmente se arrependeu. Mas nossos erros têm consequências. E 2 dessas consequências em que o Senhor falou através do profeta Natã era que a espada não iria se afastar da casa de Davi. Nós veremos, vemos no texto depois o filho Absalão causando um estardalhaço de dificuldades e querendo inclusive matar Davi. Mas isso em outros textos mais à frente. E a segunda consequência é o filho, fruto desse relacionamento pecaminoso, iria morrer. Então aí nós perguntamos, por que Davi perdeu seu filho? O seu filho que ele teve com Batseba? Por causa do pecado dele. Aí, mas quem está me falando que todo ente querido que morre é por causa de um pecado? É, exatamente isso. Aí você, peraí, você está dando uma de amigo de Jó aí, Maguinho. Como assim? Só porque um ente querido que morreu significa que alguém pecou, que eu pequei, ou que ele pecou? Calma, não é bem assim, mas a gente vai chegar lá em poucos minutos. Segunda pergunta, fica aí comigo. Como Davi reagiu durante uma perda? Ele saiu correndo? Ele ficou com raiva de todo mundo? Ele descontou nos outros? Ele ficou introspectivo? Ele fugiu? Foi usar drogas? O que ele fez? O que ele fez? Ele chorou. Ele se entristeceu. Peraí, crente pode se entristecer? Davi se entristeceu. Chorou, lamentou, clamou ao Senhor, jejuou, suplicou. Ele iniciou o jejum, ele chorou. Foi assim que ele reagiu quando seu filho adoeceu, até o processo de morte. Foi assim que Davi reagiu. O crente passa pelo processo de luto.
E veja a palavra que eu estou usando, processo. Ele não precisa ser instantâneo. Não existe uma data certa. É um processo. Mas, por ser um processo, ele deve caminhar. Ok? Foi assim que ele reagiu. Terceira pergunta. Por qual razão Davi encerrou o luto? Por quê? Por qual razão Davi encerrou o luto? Por qual razão ele encerrou o luto? No final, nos últimos versículos, a gente vê eles perguntando, a gente falou, os servos chegam para Davi e falam, olha só, ele morreu. Aí Davi vai, unge, né? Se unge, perfuma, ajeita cabelinho, passa um gel bosano, né? Se ajeita lá, vou comer. Aí os servos, quando ele estava adoecido, morrendo, você estava chorando, estava triste, não queria comer, estava de jejum, né? Mas agora você está assim, botou a vida para andar. E ele fala, olha, primeiro que a gente vê que Davi já acredita, ó, eu não posso, ele não verá mais até mim. Enquanto eu achava que o Senhor poderia se compadecer de mim e curar meu filho, né, livrá-lo da morte, eu jejuei, orei, etc. Quando ele morreu, eu encerrei o luto. Né? Como se dissesse assim, encerrei o luto. Então, por qual razão? Qual foi a razão que Davi, especificamente, encontrou? Ele percebeu que o seu lamento, a sua lamúria, a sua tristeza, o seu jejum, né? Aquele pedido de orações, o seu choro, só faziam sentido, se davam razão, só encontravam justificativa enquanto ele pudesse fazer algo por isso. Enquanto ele pudesse fazer algo por isso. E aí a gente pode aprender não só com o luto, mas outras situações na nossa vida em que às vezes nós sofremos por coisas que não estão mais nas nossas mãos e que inclusive nós percebemos que Deus encerrou aquela história, encerrou aquela fase, aquele ciclo. Mas às vezes nós ficamos tristes, mas Davi encontrou a razão. Não, eu me entristeci, eu chorei, eu jejuei, até onde deveria ser. Agora eu sei que o Senhor decidiu, que não está mais nas minhas mãos, não tem mais o que eu fazer. Então, acabou o meu luto. E isso é um processo. Nós temos muitas verdades, muitas afirmações. Mas por isso que muitas coisas, por isso que existe, é muito presente nas escrituras o senso de amadurecimento. Né? Tanto da comida, lembra dos exemplos da comida líquida até a comida sólida? O processo de amadurecimento é importante. Nós temos que pegar as verdades bíblicas e amadurecê-las em nós. Orando, se necessário, jejuando. E aí sobre jejum, a gente poderia fazer várias aulas de jejum. Mas resumidamente, a gente vê no Antigo Testamento situações de perda, de despedida, né? Em que problemas, catástrofes de guerra, né? Na maioria das vezes, momentos de tristeza, de perda mesmo. No caso de Moisés, a gente vê que ele ficou em jejum antes de receber os mandamentos do Senhor. Então, naquele momento, a gente encontra mais um contexto de purificação, de santificação. No Novo Testamento, a gente vê que o jejum ele não se enquadra com momentos de celebrações, porque Jesus mesmo, né, as pessoas perguntavam para Jesus, Jesus, olha só, os discípulos de João Batista, jejum. Os fariseus jejum, e os seus discípulos não. Mas Jesus fala, né? Por que eles vão jejuar se eles estão na presença do noivo? Até vai existir um momento em que vão lhes retirar a presença do noivo, ok. Mas antes disso. Então, ou seja, o jejum ele é para momentos de tristeza, de dificuldade, ou até pode ser adequado para uma consagração, para uma preparação. Mas normalmente, resumidamente, o jejum, assim como a oração, é uma grande expressão cristã
bíblica de humildade, especialmente quando você coloca algum pedido diante do Senhor, né? Coisas que estão te entristecendo, coisas que você quer implorar ao Senhor, né? E uma expressão para súplica é o jejum. É uma expressão muito adequada para a súplica, para implorar ao Senhor, clamar ao Senhor sobre alguma coisa específica que vem mexendo com você. Ok? E aí, por último, quarta e última pergunta: quando o ente querido falece, há um culpado? Bom, como a maioria dos irmãos, as pessoas mais próximas sabem, eu estou vivendo um processo de luto em que eu tive que despedir-me do meu pai, né, que faleceu em maio desse ano. E isso se liga muito com a nossa primeira pergunta, tá? E por um momento eu percebi, principalmente falando com entes queridos meus, eu percebi, nossa, é muito perigoso que a gente comece a culpar alguém ou alguma coisa pela morte de um ente querido. Se você culpa uma pessoa, uma instituição, você pode instigar no seu coração a vontade de vingança. Não pode ficar assim, é um absurdo, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso me vingar. Eu percebi que isso poderia fazer muito mal para mim ou para as pessoas próximas a mim. Muito mal. Se a gente culpasse algo, uma instituição, uma coisa, faria muito mal. E quando eu conversava com as pessoas mais próximas que estavam passando por essa forte dor junto comigo, eu tomava cuidado com o que eu falava ou deixava de falar para que não instigasse no coração, umas outras da minha família, essa sensação de existe um culpado, existe uma coisa, uma pessoa, uma instituição culpada por isso, porque eu sei que isso poderia fazer muito mal. Mas depois eu fui pensando à luz das escrituras e percebi, não, realmente existe um culpado por meu pai ter falecido. Existe um culpado por todas essas pessoas estarem falecendo, um culpado geral, um culpado comum para todas essas situações. Você sabe qual é? Em Gênesis, a gente vê que o ser humano não foi feito para morrer. A morte foi o quê? Uma consequência da queda. Nós não morríamos. O ser humano não morria, não havia o objetivo de morrer. Se meu pai teve que passar por essa fase de falecimento e outras pessoas, existe um motivo. E esse motivo tem razão desde a queda. Mas a queda foi o motivo, mas não foi o culpado. Sabe quem é o culpado? O pecado. Foi o pecado. Foi duvidar do Senhor. Foi desacreditar as verdades bíblicas. Foi desconfiar do Senhor. E especificamente foi o pecado que trouxe para a nossa comunidade, da humanidade, a morte. Então, meu irmão, eu pensei assim, não, existe sim algo que merece toda a minha repulsa em razão do processo de luto que eu vivo hoje. E esse culpado é o pecado. E toda vez que nós pecamos, ou possibilitamos que outras pessoas pequem por negligência nossa, ou por instigação nossa, toda essa repulsa que a gente tem no processo de luto deve ser revivido e pensar, é por causa do pecado que a morte adentrou o reino aqui dos homens, é por isso que a morte está presente entre a humanidade. É por isso que nós enterramos nossos pais, as esposas, os maridos, os irmãos, os amigos, por causa do pecado. Então, meu irmão, se você viveu ou vive um processo de luto, ou está próximo de outra pessoa que sofre um processo de luto, e você bate aquela angústia, aquela tristeza, lembre-se que existe um culpado disso está acontecendo. É o pecado. E pecado o quê? Desde a queda. Porque foi o pecado que permitiu que a morte visitasse
as nossas ruas, as nossas cidades. Entendeu? Esse é o culpado. No caso específico de Davi, ele havia pecado e o Senhor já tinha dito que isso recairia no filho daquele casal. Mas o Senhor o perdoou e depois, né, eles tiveram Salomão, que deu continuidade à promessa do Senhor. Mas, se não houvesse pecado, não haveria morte. Logo, se há morte, a culpa é do pecado, e isso deve te instigar a ter asco do pecado. Mas, amar a santidade do Senhor e estimular a santificação que ocorre através da palavra, do amor, da contribuição mútua da igreja. Amém? Qualquer coisa, meus irmãos, se vocês quiserem acrescentar ou retirar, venha até nós, fale com os professores, fale com os irmãos, com os líderes, que o Senhor abençoe você e que tanto o processo de luto, dentro ou fora do processo de luto, façamos como Davi fez no final. Chegou o momento que ele encontrou a razão, o que fez? Foi à casa do Senhor e adorou. Então eu mesmo, particularmente, hoje, eu choro, percebo a tristeza de não estar com meu pai aqui, mas eu adoro o Senhor por muitos motivos, pela vida dele, pelas situações que nós vivemos, e eu espero que esse aprendizado venha nutrir o seu intelecto, o seu espírito e o seu psicológico. Que eu seja adorado e louvado em todos os momentos, porque Ele é Deus, é Ele que nos retira da morte para a vida eterna. Amém? Tchau, tchau.